mais presente. Que alegria rever, após esse momento tão turbulento, né? A gente já está num ambiente de paz, de concórdia, né? E usufruir dessas energias que o ambiente nos proporciona. Bem, hoje nós estamos com o nosso querido Edivaldo, nosso trabalhador da casa, que vai abordar o tema O Homem no Mundo, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, 17, né? 17. 17, item 10. Tá lá. Vamos, não vamos demorar muito, porque a gente está ficando ansioso para ver a apresentação da palestra, né? Eu vou dar alguns avisos da nossa casa, né? Nós estamos reiniciando, nesse próximo dia 7, o CID. O CID é um curso de introdução à doutrina espírita que nós já temos na nossa casa há muitos anos. Que ele tem a proposta exatamente de esclarecer ou desmistificar o que seja a doutrina espírita, porque nós abordamos todo o Pentateuco através das informações elementares, para que depois as pessoas possam, vamos dizer assim, beber dessa fonte, né, que é o curso de introdução, e seguir, se desejar, buscando mais conhecimento. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina que é inesgotável, o que a gente precisa aprender. Então, posteriormente, nós vamos ter o ESD, depois do CID. Mas o nosso CID, ele começa agora, no dia 7, agora a próxima, sexta-feira, né? É de 7h30 às 9 horas. Então, quem desejar participar do CID, que procure na livraria hoje já e fazer sua inscrição. Mas se por acaso não fizer hoje, no dia, ou se alguém procurar saber, olha, eu perdi o dia da quarta, aí vocês podem dizer que a pessoa pode vir na própria sexta-feira, que a gente faz o cadastro na hora, né? Faz o cadastro da pessoa que vai participar do CID. CID é um curso extraordinário, né? Muito bom para tirar algumas dúvidas da gente, né? Que é um curso que a gente oferece a oportunidade do diálogo, de perguntar, que o mais importante é esse, é tirar as dúvidas, e o esclarecedor, na hora, ele vai esclarecer o que realmente a pessoa deseja aprender, tá bom? Então fica aí o convite, que isso é um convite, né? Para que nós possamos começar a mergulhar no conhecimento da doutrina espírita. Eu vou trazer também algumas informações para que nós possamos colocar na nossa agenda mental, mas às vezes nem tudo bota, né, na mental, às vezes dispersa, ou na agenda mesmo anotar. Nós temos uma feira de livro espírita de Olinda, que é a FELEOL, onde ela congrega cerca de quase 30 instituições, dentre as quais o missionário participa com uma barraquinha de venda de livros. Mas essa FELEOL é uma venda diferente, porque é venda de livros usados. Claro, vai ter alguns livros novos, mas a proposta dessa FELEOL é divulgação. Então, o que é que acontece? As casas espíritas que estão integrando essa FELEOL, Feira de Livro Espírita de Olinda, elas levam os livros usados que elas recebem doação em bom estado, muitos em bom estado. Me lembro que o ano passado nós vendemos um livro de Divaldo Franco, que era R$60, novo, que nós recebemos de doação. E saiu por 10, por R$15. Né? E tem livro até a partir de R$1. Então, a proposta é exatamente que as casas espíritas também possam levar para a sua biblioteca, né? Para que possa expandir o conhecimento aos seus frequentadores. E aquele que deseja também buscar livros para o seu lazer, né, o seu enriquecimento, vá lá na FELEOL. Vai ser no dia 13 de abril, agora, lá no Ceci Costa. Sabe onde é o Ceci Costa? É do perto do Centro de Convenções. Lá é escrito Allan Kardec, Ceci Costa, tá? Então nós estamos fazendo lá, né, no Ceci Costa. Então todos estão convidados, coloquem na sua agenda, né? Não vai ter só livro, não. A gente tem livros usados, alguns livros novos, também vamos vender algumas barracas, vamos vender artesanato para ajudar as instituições e lanche.
A gente vai botar também barraca de lanche, né? Para as pessoas que forem frequentar, tá? Então estão todos convidados também, tá bom? E outra coisa também que é já imediato, que eu vou, não é para abril não, é para agora. A nossa creche, não sei se vocês sabem, né? Mas eu estou à frente da creche nossa, que é uma creche que é um tentáculo da nossa fraternidade, né? É uma extensão da nossa fraternidade. É a creche Escola Bartolomeu Arousa. Ela fica ali pertinho do Souza Leão. Alguém conhece Souza Leão aqui? Qual é Souza Leão? Pronto. Fica pertinho do Souza Leão. Indo pelo Souza Leão, atravessa aquela avenida que vai para Rio Doce, atravessa outra que vem de Rio Doce e vai como que vai para a comunidade de Ilha de Santana. Ao entrar ali, você vai ver logo na primeira rua, à esquerda, você vai ver o muro, creche Escola Bartolomeu Arousa. E nós vamos precisar muito da colaboração das pessoas para se associarem, né? Porque o número de sócios nosso é pequeno, né? E a gente precisa se manter com algumas coisas. Temos a questão pedagógica, que ela é toda assistida pela prefeitura, graças a Deus. Elas dão assistência muito boa às 150 crianças que nós temos. São 150, né? E ela dá uma assistência muito boa na parte pedagógica, né? Mas tem coisas de manutenção que a gente tem que fazer. E isso fica a critério de nós, administradores. Então, isso aqui, às vezes, a gente pede ajuda para que as pessoas se associem de qualquer forma, né? Para ampliar mais esse leque de sócios. E também outra coisa, para que um futuro muito próximo, alguém possa também entrar na direção da creche, né? Porque eu já estou na descida, né? Aí eu não vou ficar muito tempo na creche. Aí já precisa mais gente para isso aí. Então, vocês também estão convidados. E o que é que aconteceu? É que a casa, ela cedeu a quarta-feira para a gente colocar lanche. Então, quarta-feira, quem puder vir para ajudar a creche, compre o lanchezinho da gente, né? E tem mais outro detalhe. Quem tiver a habilidade para fazer uma torta, a gente também vai receber doação. Torta, salgadinho, porque essas doações a gente vai reverter para a nossa creche. Porque a gente trabalhar com 150 crianças não é muito fácil, não, né? Às vezes torna-se difícil. Então, meus irmãos, é só essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês e que vocês possam colocar no seu coraçãozinho e transformar isso em uma união fraternal, né? Com a nossa creche, com a nossa fraternidade, que já atende muito bem a todos nós, né? A nossa fraternidade. Então, vocês estão convidados, tá bom? Mas eu não vou me alongar muito, não, porque eu quero mais ouvir o nosso querido Edivaldo, né? Para que a gente possa usufruir disso aí. Então, vamos continuar nessa vibração amorosa que o ambiente proporciona, né? Desse ambiente saudável. Tenho certeza que vocês todos estão aqui já com a mente já aliviada, né? Desse período de turbulência, e vai se aliviar mais ainda, né? Porque nós estamos recebendo a assistência da espiritualidade. Com certeza, né? Nós estamos, porque a espiritualidade ela está envolvendo a cada um de nós nos eflúvios que vai nos trazer uma certa paz. Além dos nossos anjos guardiões, né? Que eles vêm com a gente, ficam aqui com a gente, né? Ajudando a gente a discernir o que é certo e o que é errado, né? Colocando na nossa mente, né? Então, vamos fazer a prece, né? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, tirar esse turbilhão que penetrou em nossa mente e vamos, sobretudo, agradecer a Ti, Jesus, a nossa gratidão, gratidão eterna, pelo fato de nos ter proporcionado o retorno ao planeta Terra através da reencarnação. E, sobretudo, Jesus, que nos ofereceste essa doutrina maravilhosa, a fim de que nós possamos crescer no retorno ao Pai Supremo Deus. Aos nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, a nossa gratidão também ao querido irmão Tamandaré, que dirige essa casa de oração e trabalho, aos demais trabalhadores, ao querido Bartolomeu Arouxa, que é o patrono da nossa creche, a nossa gratidão. E pedir a permanência de todos nesse ambiente, a fim de que tenhamos uma noite de muita alegria e de muito conhecimento. E assim seja, Senhor. Então, passamos a palavra agora ao nosso querido Edivaldo, para ele dar continuidade. Meus queridos irmãos, boa noite.
É com muita alegria que nos encontramos aqui, nesse momento especial, nesse posto de auxílio, nesse hospital que abre suas portas fisicamente para todos nós. Principalmente pós esse momento que tivemos de tanta turbulência, né, aqui no Brasil, em função das festividades ainda da carne, os costumes ainda da sociedade, que ainda são pertinentes em função do nosso grau evolutivo. É importante que nos reunamos em reuniões como esta, que aqui a espiritualidade faz o contrário do que a gente recebe lá fora, quando estamos no meio daquela multidão de desvario de pensamentos, de ações, de atitudes e de viciações. Ao contrário, aqui nós somos uníssonos num só pensamento e trabalhado energeticamente, fazendo as asepsias, as limpezas, né, espirituais necessárias. Então é muito importante. Eu até, no passado, eu ficava pensando por que tão pouca gente, né? Mas, enquanto que um clube tipo o Galo da Madrugada dá milhões de pessoas, e em situações como essa, a gente vê tão poucas pessoas. Eu me interrogava na minha ignorância, que hoje menos já entendo, que cada um segundo as suas obras. E quem está aqui é quem precisa estar, quem mereceu estar e quem se esforçou para estar. E aí vai receber de conformidade com o seu esforço, graças a Deus. Então, é importante a gente ter esse conhecimento e a gente pisar firme no nosso caminhar. Porque a doutrina espírita, a função da doutrina espírita não é a religião do futuro, não é o futuro das religiões, como nos diz Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, quando ele nos diz que a doutrina espírita veio como terceira revelação para nos esclarecer, para nos pontuar quem somos, o que estamos aqui a fazer, o que precisamos fazer enquanto estamos aqui, o porquê de tantas dores, o porquê de tanta diversidade, o porquê de tantas ainda dores inerentes ao ser humano e à caminhada, em função do nosso passado. Pois hoje é reflexo do ontem, e o amanhã será o reflexo do hoje. Então a doutrina espírita nos coloca a par de tudo isso, mas nos deixa livre nas nossas ações, nas nossas escolhas, através do livre-arbítrio, porque nada que é nos imposto é como uma mola, você pressiona uma mola e ela cede. Quando você tira o esforço sobre a mola retorna à posição dela. Somos assim. Então nada que é forçado fica definitivo. Tem que ser conceituado, tem que ser internalizado, vivido, experimentado, sentido, e aí sim vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, foi nos mostrado hoje no item 10, o homem no mundo, desse capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. E é interessante que o início desse capítulo, no item 1, ele diz: amai os vossos inimigos. Há uma controvérsia tão grande ainda por falta de conhecimento, por ignorância, que é a falta de conhecimento da humanidade, em função dessa citação de Jesus, quando ele nos pede para amar os nossos inimigos. Fazer o bem àquele que nos odeia e calunia. Ser perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Perfeição essa relativa, não absoluta, porque estamos no mundo da relatividade, não ainda do absolutismo, mas num caminhar ainda, nos preparando para atingirmos o melhor que podemos estar e que podemos chegar. Isso nos coloca em controvérsia, quando ele nos pede para amar os inimigos. Mas inimigos temporários, por questões de antagonismo de ideias, de pensamentos e de posicionamentos. Porque nós fomos criados por um único Pai, com as mesmas potencialidades, para um dia alcançarmos um caminhar único, para um dia alcançar uma angelitude, ou uma situação onde não mais precisaríamos competir ou termos inimigos, mas sim amigos de caminhada. Então é importante esse início desse trabalho para podermos conceituar isso. E eu trouxe, como um educador que sou, sempre que vem uma palestra, a gente precisa dar a introdução como uma redação, uma introdução para que a gente poder se situar onde estamos. Então nós estamos no planeta Terra. Esse planeta Terra passa por ciclos evolutivos, onde já estivemos no primitivismo, estamos hoje no segundo nível
expiações e provas, migrando para o plano de regeneração. Quando começou e quando vai terminar, não podemos conceituar. Estamos num processo, todos nós envolvidos. E compete a cada um de nós dar a sua coparticipação. Nós somos copartícipes. Porque lá atrás, a primeira lei divina foi formulada e direcionada, representada por um único homem, Moisés, que trouxe a ideia de um Deus único naquele povo ainda ignorante e incipiente que estava a iniciar sua trajetória lá no primitivo. Mas na frente o próprio Jesus, governador e líder deste orbe, encarnou para dividir a história antes e depois dele, nos trazendo como legado, divisor de águas, a lei de amor. Mas ele nos prometeu um consolador lá na frente, que viria após 2000 anos, que seria a doutrina espírita. Não mais como uma religião propriamente dita, mas com o tríplice aspecto englobando todo o conhecimento humano, todo o conhecimento pertinente da humanidade precisaria alcançar alguns pontos para ser entendível e compreendível nos dias de hoje. Vem a doutrina espírita, o Consolador prometido. Com o tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião, nos pontuando e unindo todo o conhecimento humano para explicar quem verdadeiramente somos, o que estamos aqui a fazer, o que precisamos fazer enquanto estamos aqui, e para nos propiciar a evolução do ser integral que somos. É espírito momentaneamente num corpo de carne. Não um corpo com um espírito, mas um espírito com um corpo momentâneo, utilizado para o seu aprendizado, para o seu resgate, para o restabelecimento daquilo que ele desequilibrou em vidas pretéritas. A oportunidade divina, uma nova roupagem. Então, precisamos entender essa escala evolutiva que estamos nesse crescente, onde o planeta passa por transformações, mas o ser humano também passa por transformações íntimas e coletivas. Cada um de nós. Então, precisamos pensar nisso, agir com esse raciocínio lógico, pois a doutrina espírita é fé raciocinada. Não é mais ilusionismo, nem metáforas, tá certo? Mas uma realidade que todos nós podemos participar dela. O nosso irmão Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso, até que ele passasse por aquela transformação, na estrada de Damasco, quando ele pergunta a Jesus: que queres que eu faça? E Jesus: Saulo, por que me persegues? Ele não entendia que Jesus estava ali em nome de Deus. E aí, naquela série de passagem pela estrada de Damasco, o apóstolo gentil, conhecido mais na frente, Paulo de Tarso, ele se renova e traz fabulosas citações, que nós estudamos aqui no NEP, no EAD, todos os cursos da casa, e na própria doutrina espírita a gente tem muitas citações, uma das quais eu trouxe aqui para vocês, está na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós vivemos no mundo da matéria, no mundo das possibilidades. O Pai Criador nos deu todas as possibilidades possíveis, mas a escolha e a tomada de decisão é nossa. É nossa. É nossa. E não de mais ninguém. Mas as responsabilidades pelas nossas escolhas também são nossas. É importante que fizemos isso. Somos livres no pensar. É o único momento que somos livres. Quando esse pensamento se externaliza, se transforma em ação, aí temos um comprometimento, porque entramos no campo de ação do outro e vamos chocar ideias. E aí precisamos ter o atenuante. Do contrário, vamos entrar em atrito e vamos começar a ter divergências que nos levam a situações conflituosas, como temos passado aí, principalmente no meio da política, né? E em todos os meios da vida. Então, Paulo de Tarso nos traz isso aqui. Eu fiz questão de trazer esse item para para dar continuidade, porque já começamos desde manhã. É desde manhã que eu penso nessa palestra, porque quando eu venho fazer uma palestra, ela fica na minha cabeça dias. Quando chega na hora, eu não consigo nem dizer um terço do que eu já aprendi e do que me mostraram ao longo da semana, né? Acontece isso comigo, é uma particularidade, mas eu tento. Eu vim passar aquilo que tentaram me mostrar ao longo da semana. Passei o carnaval todinho, só pensando, né, trabalhando essa palestra. Então, pelo menos serviu para mim. Espero que sirva para vocês encarnados
mas principalmente os desencarnados que estão vindo em massa nesse período, depois dessa folia, né? E tenho certeza disso, porque a gente trabalha no meio mediúnico, a gente já percebeu essa movimentação desde semanas antes do carnaval, tá certo? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Passamos a nossa... O carnaval é lícito? Está aí. É da sociedade, é dos costumes. Mas convém? Aí cada um faça as suas escolhas. E cada um assuma o resultado das suas escolhas lá na frente. É maravilhoso. Essa doutrina espírita, ela não prende ninguém a nada. Ela dá o norte, ela dá o direcionamento. E você decide o que quer fazer da sua vida, do seu caminhar. E é maravilhoso isso. Então, eu trouxe o item 10, dividido em partes, e fiz algumas citações, que são pensamentos que eu coloquei aí embaixo, que eu resumi, mas são palavras minhas não, da doutrina. Só fiz arrumar, para a gente ir num caminhar cronológico desse item 10, que é maravilhoso. Aí eu trouxe na íntegra alguns itens. Por exemplo, ele começa assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Começa com isso aí. O que vem a ser isso? Aí eu coloquei esse exemplo aqui de René Descartes, filósofo lá do século XVII, que ele traz uma citação maravilhosa quando ele estabelece a lei de sintonia, que a doutrina do Espírito nos fala: penso, logo existe. Manter a qualidade do pensamento para estabelecer boas assistências. Então, qual o papel do homem no mundo? Estabelecer essa conectividade, manter esse Wi-Fi, em termos modernos, ativo, mas ligado a boas informações, ligado e sintonizado em boas rádios, em bons veículos de comunicação. São aquelas escolhas que eu falei para vocês. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o homem no mundo tem essa responsabilidade. Nós, quando fala homem, é homem e mulher, o ser, viu? Porque o homem, a gente fala sempre do masculino, aí a mulher diz: opa, estou fora. Não, é o ser, porque os papéis se invertem, tá certo? Não pensem os homens que vão ficar só homens, vão vir como mulher. E mulheres vão vir como homem em outras encarnações. Nem se preocupe. Os papéis vão se inverter, porque precisamos, para estabelecer o nosso caminhar evolutivo, experimentarmos todos os caminhos, para aprendermos os dois lados da moeda. Tá certo? Essa é a misericórdia divina, é a bondade do Pai. Não é injustiça em Deus. Tudo o que Ele faz não é em vão. Tem um significado, tem um motivo. Então, nada é por acaso. Então, quando diz aqui, penso, logo existe, estabelece a lei de sintonia. Mas estabelece com o quê? Com os bons, com atitudes proativas, com o bem. Por exemplo, as escolhas que foram feitas para ir ao carnaval, com quem a gente estava sintonizado no meio daquela multidão? Drogadição, sexolatria, aquela coisa de desvario, tudo pode. Então, que sintonia se estabeleceu ali? Não precisam me responder. Estou apenas citando o que o texto nos remete à reflexão. Então, o homem no mundo tem suas responsabilidades de não ficar naquela tristeza de piedade. Não. Mas abrir seu coração para as coisas boas, as coisas produtivas. Por isso que na casa espírita a gente passa o quê? Campanha do quilo, abrigo de idosos, assistência às gestantes, às mães carentes. A gente passa trabalho no bem. Porque esse trabalho no bem vai refinando as nossas vibrações, a nossa frequência. É feito um diamante que precisa, ele bruto não vale nada, mas ele vai ser lapidado, polido e transformado numa joia. Todos nós somos de diamantes, mas precisamos passar pelas lapidações que a vida nos oferta para um dia sermos uma joia rara. Sermos uma joia rara. Então é preciso que a gente entenda isso, e é o que nos remete o texto. Como falei para vocês, eu passei o carnaval olhando esse texto para frente, para trás, e estudando, e cada vez vi uma ideia diferente. Vou tentar conduzir e lembrar pelo menos de um terço do que foi me passado ao estudar esse texto aqui para essa palestra. Então, o homem no mundo. O outro item, seguindo esse item 10, eu trouxe ao pé da letra, e cada eu fiz uma citação aqui embaixo para a gente refletir, dando uma conotação mais
fechada ao que ele quer dizer no texto. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estás condenado a viver. Aí eu fui buscar em Aristóteles essa frase aqui. O homem é um ser social. Vive em sociedade, mas preservando os valores divinos. Gente, só com isso aqui a gente fecharia essa palestra e esse assunto na noite de hoje. Só com esse termo aqui. Citação de Aristóteles no período antes de Cristo. Foi um dos precursores do Cristo, que ele já mandou, porque ele já era governador desse órgão, mandou a turma todinha, Sócrates, Aristóteles, aquela turma todinha, já fazia parte dos capelinos que vieram colaborar com o desenvolvimento e o alavancar das ciências que precisaríamos ter para alavancar a humanidade. Né? As imigrações e as imigrações do Espírito está lá. Né? Exilados de Capela, leiam que faz parte do nosso caminhar evolutivo conhecer essa história da humanidade. Então, o homem é um ser social. Nos diz André Luiz, nas suas obras, e quando eu falei isso num curso de passe aqui, muita gente ficou rindo, e depois exerceram, até de forma equivocada, que nós, enquanto seres humanos, precisamos apenas de 10% de alimento orgânico. 10% de alimento orgânico. 20% de oxigênio. Porque o oxigênio é importante em todas as reações metabólicas do nosso organismo, de oxirredução para absorção e para diluição dos componentes nutritivos para facilitar a absorção do nosso organismo. Ele quebra as cadeias, tá certo? É um processo de oxirredução. É na química. Não vamos entrar em química, não, porque eu sou professor de química e vocês vão pensar que vai ter prova depois, mas não vai ter nada. É só um termo para a gente explicar mais ou menos como é que funciona. Então, André Luiz disse que 10% é alimento orgânico, 20% é oxigênio e 70% são de fluidos. Fluidos esses que vêm da Terra, são as energias Kundalini, que vêm dos astros, principalmente do Sol, tá certo? E que vêm do outro. Nós nos nutrimos da energia que vem do outro. Não sou eu que digo, não. Está nas obras de André Luiz. Pesquise lá que ele deixou isso como legado para a gente. Então, nós, enquanto isolados, por isso que Aristóteles, enviado pelo Cristo, já nos deu aquele pontapé inicial do conhecimento, nos dizendo que somos seres sociais. Precisamos viver em sociedade. Isolado morreríamos. Isolado morreríamos. Não iríamos a lugar nenhum. Mas precisamos trocar conhecimento, trocar vibrações, trocar sentimentos. Tudo isso nos nutre de alguma forma. Por isso, gente, quando fazemos o bem, quando nos desprendemos de nós mesmos para ajudar a outrem, naquele momento, nós estamos doando. E como nos diz o nosso amigo Francisco de Assis, é dando que se recebe. Quando você dá um passe, você também está recebendo um passe. Quando você dá uma palavra amiga, você também está suavizando as dores do teu coração. É maravilhoso, gente. Quando a gente começa a estudar e a perceber essa doutrina maravilhosa e as suas nuances, as suas entrelinhas, a gente chega até a ficar emocionado. Foi isso que eu passei esse carnaval me emocionando, em vez de estar no frevo, aí estava aí, né? Estudando. Então, como no mundo, sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferente de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiveres. Aí eu escrevi mais um resumo ali, fiz um resuminho, trabalho de casa. Respeitar a diversidade, mas estabelecer sintonia pelo bem que fazemos e desejamos ao outro. Jesus diz, ama o outro. Faz ao outro aquilo que tu gostaria que o outro fizesse. É a base das leis dos profetas que ele sintetizou de Moisés e resumiu em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele, como educador que é, vendo a complexidade
né, que nós somos, éramos e somos ainda, ele resumiu as leis em apenas 2, 10 do decálogo, fora as mosaicas, ele resumiu apenas 2, amar a Deus e ao próximo. Faz todo o bem que tu podes fazer ao outro. Ele resumiu isso. E a humanidade, mesmo com esse resumo, há 2.000 anos, se agride. Temos, no tempo de hoje, vergonhosamente, guerras ainda. Que estão até tentando acabar. Estão tentando. Mas vocês viram que alguém, não estou aqui defendendo A nem B ou C, mas alguém tentando, de alguma forma, diluir a guerra. Quantos são contrários a ela? Fomentando ainda. Fomentando. Gente, eu olhando isso, eu fiquei menor do que sou. Porque nesse capítulo fala do homem de bem. E cada vez que ele fala aquelas coisas, eu fui diminuindo. E antes de me desaparecer completamente, ele diz: qualquer um que se esforce para buscar essa atitude de homem de bem, está no caminho de um dia construir esse homem de bem dentro de si. Estão tentando disseminar a guerra, mas a intolerância, a arrogância, a prepotência, os valores materiais ainda, sobrepõem a humanidade, as dores que aqueles seres estão sofrendo, deixando sua pátria, seus lares. É incrível. Eu sei que por trás de tudo isso tem a espiritualidade ainda que se encontra com raiva, com ódio, buscando, mas só conseguem porque encontram um terreno fértil. É por isso que aquela lei de sintonia que eu falei para vocês. É por isso que eu falei. Estabeleçamos os canais certos no bem. Porque, do contrário, vamos encontrar reciprocidade também do outro lado. É preciso que entendamos isso. As escolhas precisam serem bem feitas. Ah, Edivaldo, como é que eu faço uma escolha bem feita? Jesus lhe diz: pedi e obterei. Bater e se usar. Buscar e achareis. Abra seu coração e peça. Com veemência, com coragem. E a resposta virá. Não faça nada precipitado, nem aleatório, nem com achismos, porque somos muito pequenos ainda, literalmente pequenos, para achar algo e termos certeza em tudo. Mas temos uma referência: Jesus. Jesus. Então, respeitar a diversidade. Jesus nos trouxe a lei de igualdade. Jesus disse: eu vim para os pobres. Eu não vim para os ricos e os sábios. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que ia travar uma luta contra a vaidade, a prepotência, o egoísmo, o orgulho. Porque quem sabe, acha que sabe, esquece das coisas divinas. Pelo menos momentaneamente. Porque os grandes da humanidade, Louis Pasteur, Einstein, esse Stephen Hawking, que foi embora recentemente, físico maravilhoso, todos eles eram céticos no início. Porque a pouca ciência afasta o homem de Deus, mas há muita, os aproxima dele, nos diz Louis Pasteur. Quando a gente passa de um ponto, a gente enxerga algo grandioso. Algo que não está ao alcance do homem fazer, esse universo imensurável. As estrelas, os buracos negros, as galáxias. Então, é obra de algo que nós chamamos de Deus. A doutrina espírita sintetiza como causa primária a inteligência suprema de todas as coisas. E os espíritos nos dizem: isso é o que tens condição de entender por enquanto. Por enquanto. É preciso que a gente entenda esse mecanismo que a doutrina espírita nos traz. E é maravilhoso quando ele nos pontua e nos dá essa certeza de estarmos num caminho verdadeiro, num caminho de crescimento. Homem no Mundo, continuando o item 10. Eu trouxe ele e tem sempre uma citação embaixo, como eu falei para vocês. Um resuminho que nós fizemos, que eu não estava só, né? Não consiste a virtude em assumir severo e lúgubre aspecto, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. O que quer dizer isso? Ser espírita, ser cristão, ser evangélico,
ser um homem de Deus não é ser triste, não é ser pessimista durante a vida, não é incorporar uma humildade que não é verdadeira. Ser humilde não é isso. Não é isso. Não é uma atitude exterior, não é. É algo que nasce dentro e se exterioriza, e não que vem de fora e lhe induz. Não, é preciso que você sinta isso. Então não é esse aspecto de tristeza, de pavor que você deve exprimir para mostrar às pessoas algo que você ainda não vivencia. Você precisa sentir, crescer por dentro e ser verdadeiro no que faz. É mais ou menos isso que esse texto nos transmite, como eu falei para vocês. Ao ler, eu fui tendo esses insights. Basta, reportei todos os atos da vossa vida ao Criador. Gente, é todos os dias agradecermos pelo nascer do sol, pelo respirar. Certa feita eu estava aqui numa palestra com as mães assistidas da casa, que a gente está sempre aqui aos sábados, e aí eu falei para elas, eu disse, agradeço. Aí uma delas disse, mas você não vive onde a gente vive. Aí eu comecei a dizer, você precisa agradecer a Deus por tudo que você tem. Eu comecei a relatar, pela sua visão, pelos seus braços. Porque quem vai nos leprosos vê pessoas lá sem braço e sem perna. Eu, quando tive a oportunidade de ir, algumas vezes ainda toquei o violão, ainda mexia com o corpo e ainda sorria. Mesmo sem braço e sem perna. Outros sem visão. E nós temos visão, perna. Nós temos uma casa, um lar, família. Temos esse masão maravilhoso aqui. Que eu constantemente estou em casa, aí de repente eu pego a bicicleta e vou no mar, falo com Deus. Porque falar com Deus é falar com a natureza. Abre o meu coração. Oi, masão, vim te ver. É como que eu disse, oi Deus, vim te ver. E conversa. Não falo isso para todo mundo, não, vão pensar que eu sou maluco. Eu faço isso. Eu faço. Tá certo? Então agradecer sempre por tudo. Não por uma circunstância passageira que a vida nos impôs. Morar em determinado lugar, não beneficiado, prova, necessidade, reflexo de algo que foi feito lá atrás e que hoje precisa ser corrigido, vivido com resignação, com fé. Porque tudo é passageiro nessa vida. A própria nossa vida é passageira. Só o Espírito que é imortal e permanece. Em tudo que fizer, remontar a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Certa feita, no atendimento fraterno, chegou uma jovem. Não vou citar o nome, faz tempo, ela não está aqui. Tinha perdido o emprego, tinha perdido o noivo, porque ia casar e foi desfeito o casamento. Tinha perdido praticamente tudo, chegou na casa desesperada. Sentou-se na minha cadeira ali e ficou chorando e dizendo tudo. Quando ela terminou, aí eu disse, qual a sua relação com Deus atualmente, minha vida? Ela olhou para mim assim e falou, faz muito tempo, eu não sei nem o que é Deus. Está aí um dos motivos por ela estar, não porque ela perdeu o namorado, nem perdeu o emprego, nem pelo desespero que ela se encontra. Porque as provas da vida, elas vão acontecer. Para quem é espírita, para quem é evangélico, para quem é papa. O papa agora está passando por sua estrada de Damasco. As provas da vida, as dores, são inerentes ao ser humano, independente do que faça. Agora, passar pelas dores de forma resignada faz a diferença. Faz a diferença. E é isso que a doutrina espírita nos explica, nos pontua, nos dá essa certeza do porvir, nos dá essa certeza da continuidade da vida após a vida. E hoje eu tenho certeza disso. Vocês podem até não ter, mas eu tenho certeza. Porque eu lido com a parte mediúnica, né? E já tenho essa certeza. Já tinha até antes, né? Mas não tinha com tanta intensidade que eu tenho hoje, dessa continuidade da vida após a vida. Então, agradecer sempre pela dádiva da vida e a oportunidade da
reencarnação. Gente, falar em vida, deixa eu ver. Mas hoje, como estou me iniciando depois do carnaval, a gente vai até meia-noite hoje. Só para quebrar um pouquinho. Porque está todo mundo tranquilo. Passou o feriado aí, né? A gente vai até meia-noite hoje. Vamos quebrar o protocolo. Ó, eu estou brincando, gente. Senão tem gente que vai levantar e vai embora logo. Tá certo? Só para as pessoas não dormirem, ficarem mais tranquilas. Agradecer sempre pela dádiva da vida. O maior equívoco que fazemos nessa vida é abandonarmos a vida. De alguma forma. Suicídio, direto ou indireto. Gente, não resolve absolutamente nada. Pelo contrário, aumenta o problema. Eu digo porque já conversamos com vários que fizeram e que estão do outro lado e que voltam super arrependidos. É preciso que a gente tome a decisão antes. Lembra do tomar a decisão, do livre-arbítrio? Busque ajuda. Peça. Os amigos espirituais dizem direto para nós. Peça, meus irmãos. Estamos junto de vocês. Aí você diz, mas eles deixam a gente, eles conhecem. Gente, é o seguinte, o espírito superior não interfere na vida da gente sem a permissão da gente. O espírito inferior não, ele vai e mexe com você sem você querer. Por isso que ele é o chamado obsessor. Tá certo? Mas o espírito superior, ele precisa saber o que você quer. E você precisa pedir. Eu quero ajuda. Eu quero que me fortaleça. Eu quero. Você tem que pedir. A ele lhe ajuda naquilo que você está pedindo. Mas você precisa exprimir o seu pensamento. Você precisa definir o que você quer. É por isso. Então, quando tiver com dificuldade, peça. Venha à casa espírita, venha a uma instituição religiosa. Busque ajuda. Busque ajuda. Essa aqui, para terminar aqui a citação. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as funções sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Eu ia resumir isso aqui, mas qualquer coisa que eu tirasse ia ficar e eu vou explicar. Por isso que eu trouxe esse completo aqui, que é o final do item 10. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, ou seja, isolado. E eu vou explicar. Lembra, o homem é um ser social. Que a gente se nutre das energias que vêm do espaço, que vêm da Terra, que são as energias Kundalini, e que vêm principalmente do outro. Do outro. Vocês podem até pensar que não, mas questione André Luiz. Não me questione. Porque eu estudo André Luiz e ele nos fala isso. Tá certo? Que nós nos nutrimos dessas energias. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Gente, é quando você é indulgente, quando você interage com o outro, quando você escuta alguém que está com um problema, quando você estende a mão para alguém que está caído. Essa interação é que te faz crescer. É essa nutrição que André Luiz fala. Não é nutrição de comida, é nutrição de sentimento, de atitude, de grandiosidade do coração. É essa nutrição que a doutrina espírita e Jesus fala. Faz brilhar a vossa luz. Ando direto com isso no peito. Faz brilhar a vossa luz. Não é por acaso essa frase. Inclusive, essa frase foi a idealização do trabalho nosso do assistencial. E Dona Guiomar, com sua visão, ela visualizou, uma das visões dela, um trabalhador espiritual com essa camisa branca escrito Brilha a Vossa Luz. Por isso que ela adotou como o trabalho nosso, do assistencial, os trabalhadores estarem com essa camisa Brilha a Vossa Luz, que é como a gente trabalha aqui à tarde, no sábado à tarde, assistindo as irmãs carentes. Então não foi algo por acaso. Jesus disse, faz brilhar a vossa luz. E aí está como slogan do nosso trabalho e do nosso grupo de assistência da nossa casa, desta casa aqui. Então, aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é de um egoísta. Então, aquele que se isola do problema do outro, da atitude do outro, se isola em si, ele causa um problema de egoísta e cai em depressão. Porque depressão é uma doença da alma. É uma doença da alma.
Mas eu de volta, depressão é doença da alma, ela se instala por N motivos. Eu já estudei muito essa depressão, porque nós fazíamos um trabalho aqui, passamos mais de 10 anos fazendo esse trabalho, e nós tivemos que estudar a depressão a fundo, com as obras do Jacomelo, Cura da Depressão pelo Magnetismo, em 2 obras que ele tem, e nós fomos a fundo estudando outras obras, né, da depressão. A depressão, ela se instala por N motivos, uma tristeza, uma perda. Nós, às vezes, trazemos a depressão até de outras existências, é uma tristeza, um sentimento de culpa, que trazemos de outras existências e nessa aflora em determinada idade, em determinado período. É como a mediunidade, ela aflora, e aí é preciso ser tratado. Precisa ser tratado. Então, essa depressão, ela primeiro começa com essa atitude, depois ela entra num processo obsessivo, porque você cai em faixas vibracionais mais densas, e aí você entra em similitude. Lembra da lei de sintonia? Você entra em similitude de faixa, ou seja, você iguala as faixas com outras faixas deletérias, e aí é uma festa. Aí você precisa de ajuda para sair daquela faixa. Do contrário, você não consegue sair, vai cada vez afundando, até que chega num processo realmente de uma depressão mais ferrenha, tá certo? Em último estágio, que é a subjugação. Nesse momento você não é mais você, você já está sendo comandado, né? Você perde toda a sua noção de espaço e tempo. Tá? E aí você precisa de ajuda realmente dos dois lados, medicamentosa e espiritual. Sempre os dois tratamentos, gente. Nunca um só. Então, é preciso que a gente tenha essa atitude para o outro, tá certo? E não se isolar. Então, não imagineis, portanto, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a vista do Senhor, seja preciso vos silicieis e se cobrais de cinza. Não, não. Aí, uma vez vos dizemos, ditosos seres, segundo a necessidade da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que eu possa ofender, ou fazer-se velho semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Então, não adianta você... A tradução para esse texto, eu trouxe na íntegra, porque eu fiz questão e eu ia resumir, mas eu trouxe que é o item que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu trouxe para fomentar vocês a ler e estudar, porque isso aqui é uma aula. Eu gosto de aula porque eu sou professor, eu gosto de trazer a coisa bem certinha para que a gente estude. E aí a gente, junto, a gente estuda isso aqui. O que é que ele quer dizer? Não imaginei que para viver em comunicação conosco, ou seja, com a espiritualidade, vamos supor, eu trabalho com a espiritualidade direta, tá certo? Nas vidas mediúnicas. Aí você fica como se fosse um Deus ou santo, ou isento das atitudes do mundo. Não. Estamos no mundo. Lembra de Paulo de Tarso? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você aprende com a espiritualidade, mas você está no mundo da matéria. Aí você precisa dosar, equilibrar os dois lados. Trazer esse conhecimento espiritual e colocar ele nas situações que vão se apresentar, principalmente na família, que é o berço onde começa todo o nosso processo de aprendizado e de amadurecimento. E mais na frente você vai encontrar outras famílias, na casa espírita, no ônibus, na escola, na faculdade, no trabalho. Aí você vai interagir com outros seres. Lembra da diversidade? Estamos num mundo de diversidade. Então precisamos ter esse equilíbrio, tá certo? E aí, os sinais do tempo. O Consolador inaugura uma nova era, tá certo? Uma nova era. Em seu âmago estão os sinais do novo tempo, um avanço considerável do conhecimento humano, reunindo e reafirmando verdades antigas ao lado de revelações novas, advindas do mundo espiritual superior. A doutrina espírita tem essa característica. Ela traz algo que é velho, mas se transforma num novo, por uma questão de ainda não, a humanidade não colocar em prática, não tem internalizado ainda esses conceitos, que são antigos, gente. Jesus é 2025 anos, nos deixou tudo isso como legado. Mas lá atrás, nós não tínhamos acuidade, nem visual, nem auditiva, nem sensitiva, para entendermos a mensagem do Cristo. É tanto que ele foi da forma que foi. Tá certo? Mas ele disse, não desistiu da humanidade. E não desiste, graças a Deus. Ele não desiste de nenhum de nós. E isso é até motivo para alguns amigos espirituais virem na reunião mediúnica falando até o contrário. Por que tu segues
esse crucificado, questionando-nos, né? Mas ele jamais nos abandonou. Tudo o que ele fez nos deixou como legado. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através dos meus ensinamentos, do meu exemplo, do meu amor. E é preciso que a gente tenha isso bem forte em nós e que nada vai nos derrubar. Então, são chegados os tempos, diz-nos de todas as partes, marcados por Deus, que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Estamos num processo de uma transformação muito grande. Lá atrás tivemos as crianças índigos e cristais. Tivemos a fase das microcefalias, são aqueles seres que estão vindo para o resgate, né? Hoje, a porta no meio e no seio da humanidade, várias expiações, tá certo? Principalmente na área sexual. Várias expiações, principalmente na área sexual, tá certo? Para o resgate e aprimoramento do ser, tendo a oportunidade de agir de forma sensata, reta, íntegra, tá certo? Então é preciso que a gente entenda que o momento é de revolução, o momento é de oportunidade de resgate e de crescimento. Tá aí, chegados os tempos, nos diz a doutrina espírita lá na Gênesis, no capítulo 18. Está bem delineado lá na Gênesis, no capítulo 18. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma providência que ele não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. Gente, Deus é amor. Por mais que a gente encontre desgraça, ódio, fome, tudo isso nos relata os amigos espirituais que é de origem humana. É de origem humana. Não é de origem divina. Deus nos criou para sermos bons. Deus nos criou para andarmos juntos. Nós aqui nos dividimos por cor, por raça, por credo, por condição social. Nós começamos a criar divisões de religiões, de credos, de seitas. E aí estamos, nesse momento, tentando convergir para o mesmo ponto. Ponto este, que é o amor. É por isso que a doutrina espírita nos coloca com esse conhecimento, com essa abrangência de quem verdadeiramente somos e o que estamos aqui a fazer. A Terra, como tudo o que existe, está submetida à lei de progresso, que moralmente se dará pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Estamos tendo a oportunidade do resgate, do aprimoramento, para sairmos daqui melhor do que chegamos. É por isso que estamos tendo essa revolução no mundo todo, de forma física, mas de forma também íntima em cada um de nós, coletiva e pessoal. Então é preciso que analisemos isso nesse contexto e enxerguemos o nosso papel. Como fazer isso? Santo Agostinho nos deu o caminho das pedras, nos pedindo para que fizéssemos aquela análise diária ao dormirmos, ou nos preparar para dormir. Analisemos o que estamos a fazer com a nossa existência no decorrer do dia. Se fizemos algum mal a alguém, ou a nós mesmos. Se estamos agindo conforme a lei, como co-criadores que somos, porque antes a lei era dimensionada em Moisés, apenas um homem. Depois veio Jesus centralizada no Cristo. Mas hoje não está centralizada em nenhum homem. Está centralizada em toda a humanidade, que precisa se reunir em um só pensamento, convergindo para um único ponto esse de harmonização, de consolidação, de ajuda mútua. Por mais que tenha divergência, mas esse ponto um dia chegaremos, e não mais dores. Restam os homens fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que eles asseguram o bem-estar moral. Gente, precisamos internalizar isso, não apenas ler de forma mecânica, mas verdadeiramente internalizar a caridade que a doutrina espírita define tão bem como indulgência para as imperfeições alheias, né? Para benevolência para com todo, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E fazemos tão pouco essas três coisas.
Benevolência para com toda, ainda nos dividimos por cor, raça, credo ou condição social. Ainda acontece isso. Entre uma pessoa, você diz, eu não gosto dessa pessoa, aí já vira o rosto, assim, tá certo? Perdão, eu te perdoo, e trincando os dentes. Mas o coração está longe. Ainda somos assim, gente. Infelizmente, ainda somos assim. Mas estamos aqui, ó, nos esforçando. Nessa noite de quarta-feira, que não é de cinzas, mas de luz. Mas de luz. Me veio isso agora. Não é quarta-feira de cinzas, é quarta-feira de luz. Vamos mudar isso? Vamos começar a mudar isso? Como é que o planeta será um lugar onde homens serão felizes? Está lá na questão do livro dos Espíritos, tá certo? Para que a Terra seja feliz, os homens precisam se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspiram. Temos que trabalhar para isso. Do contrário, vamos ser migrados para planetas de conformidade com o nosso padrão vibratório. Quem vai permanecer na Terra é quem já assumiu uma condição de compreender isso e colocar em prática com os nossos irmãos. Então, a ascensão da Terra, no livro de Santo Agostinho, na hierarquia dos mundos, depende essencialmente da elevação moral dos seus habitantes. Portanto, é grande nossa responsabilidade nesse processo de transformação do planeta para um mundo de regeneração. O nosso papel no mundo, o homem no mundo, que é o título da nossa palestra. Nós temos essa responsabilidade de colocar esse planeta na condição melhor do que está hoje. Compete a quem? A todos nós. Não é o outro, não. Não se preocupe com o outro, não. A gente costuma colocar a responsabilidade no outro. Coloca a responsabilidade em si. O outro, ele vai se espelhar no que tu estás a fazer. Eu até costumo dizer aqui, as mães estão tudo fazendo barulho. Eu digo, para. Fala o seguinte, cada um fala para si, eu vou me calar. Eu vou me calar. Não fale para o outro para ficar em silêncio, não. Porque o outro vai dizer, e tu não está falando? Aí começa a confusão. Aí eu já uso essa técnica. Diga para você mesmo, eu vou me calar. E se cala. Pronto. Aí foi um silêncio generalizado. Fiz a palestra das mães aqui tranquilo. Porque, pelo menos, a pessoa se respeita, né? Se começar a falar, está respeitando a si próprio. Foi uma técnica maravilhosa que me ensinaram aí. Não sei quem, mas me sopraram e me ensinaram essa técnica. Só falta 10 slides. O amor e o conhecimento são as asas harmoniosas que levaram o homem à perfeição. Somente o progresso moral pode assegurar os homens a felicidade na Terra, refreando as paixões mais, fazendo com que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Mas para isso, contamos com a presença dele em nossos corações. Desde que assim o busquemos. Amemos uns aos outros. Essa é a meta. Esse é o objetivo do homem no mundo. De todos nós. Paz e luz. Maravilha, né? Nós vamos continuar nessa energia maravilhosa que o ambiente nos oferece. Agradecer ao nosso querido Edivaldo pelos ensinamentos que nos trouxe e que nós precisamos levar para a nossa existência, né? E, na realidade, nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher o caminho que a gente deve seguir no mundo, dentro dos princípios crísticos. Bem, meus irmãos, vamos ter passe de cabine? Vai ter? Vamos. Eu vou pedir apenas a vocês que forem fazer passe de cabine, que possam, ao final da prece, dirigir-se aos primeiros bancos. Não precisa ser agora, não. Os primeiros bancos, priorizando os idosos e crianças que, porventura, estejam no nosso salão. E os demais, que não forem tomar o passe de cabine, que possam permanecer no ambiente, se desejar, em silêncio ou em prece, ou que possam se retirar silenciosamente, o que vai ajudar muito a espiritualidade a trabalhar sobre nós, ok? Então vamos ajudar a espiritualidade agora, fazendo a nossa prece, dizendo para esses nossos queridos irmãos que abnegadamente estão conosco todos os dias nessa casa de oração e trabalho, proporcionando um alento,
uma serenidade, uma paz a todos nós que viemos a essa casa em busca de um lenitivo. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus pela presença constante em nossa casa, porque sabemos perfeitamente que Ele já nos deu esse recado. E se nós nos reuníssemos em seu nome, Ele estaria presente. E queremos agora agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação. E dessa forma, pedimos à espiritualidade que nos conduz nessa tarefa de divulgação da doutrina, a permissão para que nós possamos dar por concluído o trabalho dessa noite e que possamos ser acompanhados por cada um dos nossos anjos guardiões e pela espiritualidade que compõe esse grupo de trabalho da nossa Casa Espírita. Que assim seja. Que assim seja. Eita, Coreia. Valeu, hein? Obrigado.